Olá, meus irmãos, Jardim Letícia, de Boa Esperança. Bom me dirigir a vocês mais uma vez. Leremos hoje o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 22. Nos diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíade, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para rezar as obras de Deus? Respondeu-lhes: A obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: Que sinal fazes para que vejamos e criamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram no maná do deserto, como está escrito: Deus a comeu o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos esse pão. Declarou Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me creais, me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, assim a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Evangelho de Jesus Cristo. Passagem bonita, né? Mais uma vez aqui, irmãos, estamos diante de mais um episódio em que Jesus Cristo vai dialogando com as pessoas e, uma vez dialogando com as pessoas, ele vai percebendo o coração da pessoa, a proposta dessa pessoa e, por consequência, ele vai emitindo ensino. Aqui agora o Jesus é seguido pela multidão e alguém da multidão começa a fazer esses questionamentos com Jesus Cristo. Atravessamos o mar e vimos que o Senhor não estava aqui. Como o Senhor chegou aqui? O que me chama a atenção é que ele faz uma pergunta e Jesus Cristo meio que se lixa para a pergunta. Porque Jesus Cristo, que conhecendo o coração, já sabia a intenção de cada um deles. E exatamente porque Jesus conhece os nossos corações é que ele deseja nos ensinar, a fim de que a sua imagem seja refeita em nós, a fim de que pareçamos mais com ele, por consequência, e a fim de que o Evangelho seja visto em nós e por meio de nós. Ok? Então, quais são os ensinos que nós vamos tirar nessa passagem aqui, desse confronto, desse diálogo entre Jesus e alguém dessa multidão, ou seja, alguém representando essa multidão? Primeira coisa que Jesus faz uma crítica aqui, que é interessante, é quanto ao compreensão errada, a compreensão errada dos sinais salvíficos. Perceba, o versículo 26 nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Ou seja, Jesus está fazendo menção, está se reportando ao episódio em que ele multiplicou os pães, dando graças e partiu para a multidão. E naquele gesto de Jesus estava embutido uma proposta: o comer o pão, o fazer a multiplicação, o servir o pão, era significativo para Jesus Cristo. Apontava para o seu messianato, apontava para o fato de que ele era o cumprimento da fala dos profetas. E essa turma não entendeu dessa forma. Essa turma estava pensando literalmente no pão para matar a sede. E Jesus Cristo foi no cerne. Vocês vieram aqui porque vocês estão com fome.
Vocês não vieram aqui porque compreenderam o sinal. Então, essa é a compreensão errada dos sinais salvíficos de Cristo. Não é a não crença nos sinais, mas é a leitura muito pequena e errada desses sinais. Sempre que Jesus Cristo realiza sinais, prodígios nos evangelhos, conforme a narrativa dos evangelhos, o objetivo primeiro não é a realização, não é a pessoa objeto dos milagres ou objeto dos sinais. O objetivo primeiro é ele se denunciar como sendo um Salvador. Então, quando ele realizava o milagre da cura, milagre da multiplicação dos pães, milagre da transformação da água em vinho, o objetivo primeiro era sinalizar que estava ali alguém diferente, estava ali alguém com sinais, com atitudes totalmente divinas, porque ninguém faria aquilo. Lembra da fala de Nicodemo? Senhor, veja que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Então, Nicodemo já estava começando a compreender isso. Então, os milagres na Bíblia apontam primeiramente para o messianato de Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos pegar alguns sinais da Bíblia de milagres e tomá-lo como normativa. E aí a gente vai tentando fazer, não acontece, e a gente fica pondo em xeque a nossa fé por conta disso, como se fosse proposta cristã que esses sinais todos fossem realizados através dos servos de Cristo. Não que Deus não realize milagre através da igreja, mas que os milagres contidos no Evangelho apontam para o messianato de Jesus Cristo. Apontam para o fato de que Ele é o nosso Salvador, o Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu no nosso lugar. Então, essa compreensão errada. Uma segunda coisa que a gente compreende, verifica aqui, é a colocação errada das prioridades. Veja o versículo 27. Versículo 26 diz assim, a resposta foi: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vi sinais, mas porque comeste do pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Ou seja, vou me reportar ao ponto anterior, né? Vocês estão preocupados com o pão que perece. Vocês estão preocupados com aquilo que é efêmero. Vocês estão colocando as prioridades no local errado. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Ou seja, que o seu coração, que todas as suas emoções, que toda a sua proposta de vida seja canalizada efetivamente e encontre a razão de ser efetivamente naquilo que é eterno. É o mesmo discurso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, que o reino de Deus seja prioridade na minha, na sua vida, seja na nossa vida. Ok? Que coloquemos, que gastemos as nossas emoções, a nossa saúde naquilo que efetivamente pode nos trazer retorno eterno. Lembra da fala do profeta Isaías? Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é necessário? Naquilo que não gera necessariamente algo saudável para você, para a eternidade. E esse foi o discurso de Jesus Cristo. Vocês estão demasiadamente preocupados com o pão que come hoje, mas que amanhã vocês vão precisar comer. Por isso, trabalhai não pela comida que perece, mas trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna, para todo sempre. Não é um desprezo ao que perece, mas nós não podemos colocar o coração efetivamente naquilo que perece, demasiadamente naquilo que perece. Devemos nos utilizar do perecível, mas não podemos transformar o perecível como se o mesmo tivesse um fim em si mesmo. Deus tem um fim em si mesmo. Deus é a medida de todas as coisas. Por isso, é em razão das coisas eternas que nós devemos colocar os nossos corações. Uma outra coisa que nós vamos perceber aqui nessa passagem é o conceito errado quanto à questão da salvação. O conceito do meritório da salvação. Versículo 28 diz assim: dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Ou seja, certamente eles estavam desejosos de saber o que eu posso fazer, o que faremos conforme aquele jovem para herdar a vida eterna. O que eu devo fazer como obra de Deus para que possa ter uma relação salvífica com ele. E Jesus Cristo vai dizer o seguinte: a obra única que Deus requer de cada um de nós
para que retornemos à comunhão de amizade e de vida eterna com Ele, é essa: que você acredite, que você entenda o Filho dele, que efetivamente o Filho dele foi enviado por Ele para ter uma relação, para que através do Filho você volte a ter uma relação salvífica com Deus. Sim, a grande questão hoje da humanidade é a compreensão errada da questão da vida eterna, da salvação. Ok? Só existe possibilidade de salvação, relação de comunhão eterna com Deus, por meio do Cristo. Nós não podemos colocar outra fonte de salvação senão o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a mensagem clássica do Evangelho. Este é o teor principal do Evangelho. O Éden, a queda no Éden, já é uma fala para toda a humanidade de que no que depender do ser humano, todos se tornaram incapazes de ter, a partir dos seus méritos, uma relação salvífica com Deus. Não que Deus despreze as nossas boas ações, não que Deus não requeira que nós façamos o bem, façamos aquilo que é correto, mas a Bíblia nos ensina que isso deve ser feito em resposta à salvação, não deve ser feito como forma de garantir a salvação, porque ninguém consegue se salvar cumprindo a lei, ninguém é salvo porque pratica o bem. Somos salvos porque fomos por Cristo substituídos na cruz do Calvário. O que faremos para realizar as obras do Pai? E a resposta de Jesus foi: a obra do Pai é essa, que vocês creiam no Filho. Rejeitar o Filho é rejeitar o Pai. Você pode, de repente, afirmar que ama Deus, mas se você rejeita o Filho de Deus, logo, por consequência, você rejeita o próprio Deus. Uma outra coisa que nós vamos perceber nessa passagem, vejam, o apego ao símbolo e o desprezo à razão de ser do símbolo. Rola isso também, né? Veja os versículos 32 e 33. Replicou-lhe Jesus: em verdade, porque eles pediram um sinal a Jesus Cristo. No versículo 30, diz assim, 31. Que sinal fazes para que vejamos e cremos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. O pão que desceu do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ou seja, eles faziam questão da preservação do símbolo mosaico e daquele pão que Moisés deu ao povo por ocasião do cansaço, da fome. Ok? Então, eles se apegaram ao símbolo, mas não perceberam que aquele pão era um tipo. Aquele pão significava o pão verdadeiro que viria. Então eles se apegaram ao símbolo e desprezaram a razão de ser do símbolo. Se apegaram ao significado, mas deixaram de abraçar aquilo que tornou claro no significado, ou seja, aquilo que veio cumprir o símbolo, ok? Então eles não compreenderam isso, que o pão mosaico é o símbolo de Cristo, do pão verdadeiro. Desprezo ao significado do símbolo, desprezo ao Cristo e o apego demasiadamente ao símbolo. Nós protestantes, nós temos dificuldade com alguns símbolos, né? Interessante, nós vamos numa situação bem extremada. Tem gente que se apega ao símbolo e tem segmento religioso que tem dificuldade com os símbolos, né? Por exemplo, é muito comum no meio protestante a gente não gostar do uso da cruz, ok? Porque a leitura é que é símbolo de maldição, né? Só que Jesus Cristo transformou esse símbolo de maldição em símbolo de bênção, de amor de Deus. A ponto do apóstolo Paulo dizer o seguinte, que não me glorio senão na cruz de Cristo. Então, às vezes nós desprezamos esse símbolo e tem pessoas que se apegam ao símbolo, no sentido de pensar que a cruz por si só nos protege, nos guarda, né? Alguns símbolos têm eficácia por si só. Não, os símbolos não têm eficácia em nada. A eficácia está naquilo que o símbolo significa. A eficácia está naquilo para onde o símbolo aponta. Os elementos da ceia, o pão e o vinho, não têm uma eficácia em si mesmo. A eficácia está naquilo que o pão e o vinho significa, a saber, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Os símbolos apontam para o Cristo. E eles estavam aqui se apegando demasiadamente ao símbolo e desprezaram aquilo
para onde o símbolo apontava, a saber, Jesus Cristo. Jesus conclui o diálogo afirmando, nesse sentido, a sua suficiência para nós. Ele vai falar assim no versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos então desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Ou seja, eu sou o suficiente. Jesus Cristo vai encerrar esse assunto mostrando que Ele é suficiente para nós. Ele é o pão da vida. Ele é a fala de Deus para cada um de nós, resposta de Deus para cada um de nós, suficiente para que tenhamos paz com Deus, para que tenhamos uma nova relação de amizade com Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O verdadeiro pão é Deus quem dá, porque o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, e alimenta o mundo. Louvado seja Deus, porque em Cristo Jesus fomos alimentados, fomos supridos. Não há necessidade de mais nada. Interessante, porque o que ele tinha de melhor para a humanidade, Ele deu em Jesus Cristo. Ele é suficiente para cada um de nós. Jesus Cristo é suficiente para nos garantir a vida eterna. Jesus Cristo é suficiente para nos confortar nesse tempo presente, nos auxiliar na pessoa bendita do Espírito Santo. Ele é suficiente, Ele é o nosso melhor tesouro, o maior tesouro. Ele é suficiente de forma que não há necessidade de que recorramos a nenhuma fonte de vida eterna e de que recorramos a nenhuma fonte de sustento para as nossas vidas temporais. Deus que criou todas as coisas, que mantém todas as coisas, Ele que nos sustenta com a própria criação. Ele é suficiente para cada um de nós, de forma que o necessário não nos falte para a nossa subsistência. Mas, sobretudo, Ele é suficiente para nos salvar para todo sempre. Um dia estaremos morando com Ele eternamente. Por isso, ele vai concluir dizendo que ele não é só a garantia da nossa salvação, mas ele é a garantia, a segurança da manutenção dessa salvação. A partir do versículo 37 a 40 vai dizer o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perco de todos os que me deu. Pelo contrário, que eu o ressuscite no último dia. Ou seja, Ele é a nossa fonte de salvação e Ele é também a única forma da preservação dessa salvação. Por isso que nós não acreditamos nessa questão de perda da salvação, né? Todos quanto o Pai deu a Jesus Cristo têm a certeza de que viverão eternamente com Ele e que nunca perderão a sua salvação, por uma razão muito simples, porque a salvação não dependeu de mim e de você. A salvação dependeu da fidelidade e do seu sacrifício na cruz do Calvário, a saber, a fidelidade de Jesus Cristo a Deus, uma vez que nós não conseguimos sermos fiéis, e a suficiência do seu sacrifício. Por que não perderemos? Porque não está com base em nossos méritos, porque ela não é com base nas nossas boas obras, ela é com base a sua permanência na obra meritória de Jesus Cristo. Foi assim que Jesus Cristo estabeleceu essa relação, esse diálogo com esse da multidão, e aí Ele nos ensina valores, nos ensina princípios, nos ensina a pensarmos a salvação e nos ensina a vivermos a salvação. Meu desejo de oração, meus irmãos de boa esperança e de advertência, que Cristo seja sempre essa fonte de alimento para as nossas vidas, que pensemos sempre no alimento da Bíblia, no socorro de Deus a cada um de nós a partir de uma leitura da palavra, e no socorro de Deus a cada um de nós a partir das nossas relações. Porque Deus nos supre, Deus nos ama, Deus nos corrige, nos exorta através de nós mesmos. Por isso é importante que, muito embora o culto, a nossa relação com Deus ser individual, mas na coletividade Deus nos supre, na coletividade Deus nos abençoa. Por isso valorizemos a comunhão, valorizemos o estarmos juntos e com a graça de Deus um dia nos veremos de novo para celebrarmos a Deus juntinhos. A Ele seja dada a honra, a glória e o louvor. Amém.